Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nessa segunda-feira no nosso Café Vascaíno para abrir os trabalhos da semana. Boa semana para você. Chega deixando o like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros amigos. Se você curte o nosso canal, dá aquela moral sempre compartilhando e se inscreve, né? Não esquece, se inscreve no Fanático, que é a sua casa. Vamos bater 180 mil amigos? Conto muito com você. Semana importantíssima, semana de estreia no Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do país. Agora vem aí 38 longas rodadas e o Vasco tem Brasileiro e Copa do Brasil para se debruçar daqui para frente. Acabou aquele período de treinamento. E aí, o que foi proveitoso? Quais são os desfalques? Como o Vasco vai iniciar essa competição? Tem patrocínio? Não tem? Enfim, tudo isso a gente vai debater agora, aqui no nosso café. Antes, essa imagem lindíssima que está aqui, que você está vendo, foi uma imagem projetada ontem no Cristo Redentor, que é uma das maravilhas do mundo e que refletiu a camisa negra do Vasco ontem. Foi um ato simbólico pelos 100 anos da resposta histórica. Parabéns à diretoria do Vasco, que fez essa linda projeção lá no Cristo Redentor e ganhou o mundo essa imagem, né? O Cristo abençoando a nossa história, abençoando o Vasco da Gama. Parabéns, linda iniciativa. Vamos tratar dentro do campo, porque dentro do campo o torcedor está esperando uma mudança também, uma virada de página nesse Campeonato Brasileiro. Claro que o torcedor está preocupado e tem toda a razão de estar preocupado, porque Paulinho está fora, Jair também, eles só voltam em outubro, né? Payet, 4 a 6 semanas. Ah, mas ele pode voltar antes. 4 a 6 semanas é o período estimado. Pode acontecer antes? Pode. O corpo dele, o organismo, pode reagir melhor e aí encurtar. Mas está fora do jogo com o Grêmio domingo, na outra quarta-feira com o Red Bull Bragantino, depois, no sábado, dia 20, contra o Fluminense, dia 27 contra o Criciúma. Esses 4 jogos ele já desfalca. Só que nessa brincadeira são 12 pontos. Atlético Paranaense, logo no início de maio, 15 pontos. Acho que ele não joga. Pelo que eu tenho conversado, salvo se tiver uma recuperação rápida e acelere em relação a essa previsão. Óbvio que ele está trabalhando em tempo integral, tem dias em 3 períodos, leva muito a sério, um cara que se dedica, mas precisa da resposta do organismo. Até para ele não ter aquela falsa impressão de que está bem, vai para o campo e aí arrebenta o ligamento definitivo e aí uma ruptura é o que a gente está vendo do Jair e do Paulinho, por exemplo. Vai fazer falta? Demais. O Vasco tem substituto? Não. O Vasco precisa de um substituto e não tem. O Vasco está no mercado buscando um substituto? Que eu saiba, não. Pedido do Ramon é para volante. Ah, vai improvisar o Praxedes na função, vai adiantar o Galdames, testou o Adson no jogo treino com o América Mineiro. Tudo isso é improvisação, ninguém é da função. O Campeonato Brasileiro é dificílimo. Nós vimos que esse time foi capaz de dar a volta por cima e segurar o Vasco na primeira divisão. É pouco? É, mas foi um time que teve aquilo roxo, teve disposição, time cascudo. Só que esse time cascudo está mais velho um ano e com peças de reposição que ainda faltam em algumas posições. Peck saiu, era titular, Adson entrou, David, são jogadores que já encaixaram? Não. Perdemos o Paulinho. Galdames, há uma diferença, mas não há um abismo, como lá no ataque. Na minha avaliação. Óbvio que os dois até poderiam jogar juntos. O Esforça tem tudo para encaixar nesse time do Vasco. Só um parênteses. E vale esse raciocínio para você pensar. Eu leio e ouço muitas críticas, e muitas com razão, outras baratas e politiqueiras, e essas eu descarto, as primeiras que eu falei não, mas que o Vasco, o time não presta, esse time do Vasco vai ser rebaixado, esse time do Vasco é isso, é aquilo. A SAF do Vasco é isso, é aquilo. Aí eu vou olhar o cenário como um todo, né?
Eu vejo o Bahia que é SAF ter perdido para o Vitória. Ah, mas é o clássico regional. Perdeu para o Vitória. Não ganhou na decisão. Perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo em casa. Eu vejo o Cruzeiro que é SAF ter perdido para o Atlético Mineiro. Dentro de casa, com torcida única. Eu vi times como o Corinthians ficar pelo caminho, o Internacional ficar pelo caminho. Não estou dizendo que o Vasco está mais forte do que eles. O Botafogo ficar pelo caminho. Mas quero mostrar a você, torcedor, que parece que só o Vasco está mal. Não estou dizendo que os outros estão mal. Mas não há nenhuma disparidade no Brasil. Na minha avaliação, Fortaleza perdeu para o Ceará. Na minha avaliação, não há disparidade no Brasil, excetuando Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. 3 dos 20 clubes que vão jogar a Série A. Dos outros 17, 3 ou 4 um pouco acima. O restante, tudo na média. E talvez 2 ou 3 mais abaixo. É uma média de um bloco de 12 equipes, na minha avaliação, dentro do Campeonato Brasileiro. Que pode melhorar. Essa janela de composição, na próxima, há recursos no Vasco para investir. Por exemplo, o bloco da frente, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Um bloco logo abaixo, com times que são superiores ao Vasco. O Grêmio está incluído nesse time, nesse bloco, e é o Grêmio que nós vamos enfrentar. O Atlético Paranaense também, mesmo tendo perdido para o Ceará. O Fortaleza da mesma forma. E quem mais? O Inter. O São Paulo, um pouquinho acima. São Paulo acaba de perder o Rafael. O Lucas Moura deve desfalcar o time também. O que eu quero dizer para você, torcedor, é que nós não estamos tão distantes. São Paulo, de Internacional, quem mais? Cruzeiro, Botafogo. O Fluminense tem tudo para despontar, mas ainda não iniciou a temporada. Ainda não fez grandes atuações como foram no ano passado as atuações do Fluminense. Então hoje, vejo o Vasco bem atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Atrás, Grêmio, Atlético Paranaense, Fortaleza. Próximo, na minha avaliação, São Paulo, Internacional, Corinthians, Botafogo, Red Bull Bragantino, o próprio Fluminense que ainda não engrenou. Ali, no mesmo nível, Atlético Goianiense, por exemplo, o Juventude, que foi finalista. Não tem ninguém disparando, à exceção dos 3. Não sei se você concorda comigo, torcedor, mas é uma avaliação que eu faço antes de iniciar o campeonato. Bom, para a gente fechar, essa semana será crucial para o Vasco anunciar o seu patrocinador master. É como se fosse um deadline, um prazo final que tem o Lúcio Barbosa. E amanhã já estará no ar o nosso bolão. Se você chegou aqui até o final e quer participar do bolão, coloca aqui no nosso comentário bolão. Vai ser o bolão do Fanático Vascaíno. Vai custar R$ 76. Todo mês, Azevedo? Não, parcela única. Você vai pagar e vai brincar durante todas as semanas, apostando em todos os resultados. Postando lá, toda semana você vai entrar no bolão VIP. Eu vou te passar a senha, né? A senha não, perdão, o link do nosso bolão, que ele é fechado para poucas pessoas. E você toda semana, toda rodada vai postar o seu placar. O líder de cada mês tem presente especial, que é uma camisa do Vasco licenciada, como essa que eu estou vestindo, por exemplo. No final do bolão, aí lá em dezembro, primeiro colocado tem camisa oficial, camisa licenciada, tem copa e tem um monte de presente, vocês vão saber isso logo mais. Mas amanhã já vai estar à disposição para vocês. Falando em logo mais, conto com vocês numa live a partir das 8h15 da noite. Fechado? Um grande abraço, um ótimo dia, uma grande semana. Semana importante, semana de estreia contra o Grêmio domingo em São Januário. Eu estarei lá. E você? Um grande abraço e até mais tarde.